Hoje vamos falar sobre a oração. Pode parecer um assunto já que todo mundo conhece bem, mas é bom nós olharmos o conteúdo da Torá sobre isso. Bem, no nosso contexto, a oração é a comunicação com Deus. É um diálogo entre duas pessoas que se amam mutuamente, nesse caso, Deus e o homem. Deus está interessado em tudo que você faz. Assim sendo, ele tem prazer na oração dos seus filhos. Lá no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 8, diz assim: O Eterno detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Olha, mesmo que o ímpio ofereça um sacrifício totalmente de acordo com as instruções de Moisés, este sacrifício vai ser desprezado, porque é um ímpio. Então, comunicar-se com Deus é um dos grandes privilégios daqueles que já se tornaram filhos de Deus. Assim, como a palavra de Deus, a oração é um dos elementos da vida messiânica. Precisamos, então, aprender a orar e executar isto. Vamos ver, então, o propósito da oração. Para que orar? Vamos ver os vários objetivos. Vamos começar com o propósito de glorificarmos a Deus. Vamos ver o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 12. Diz assim: David louvou a Adonai na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Adonai, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teus, ó Adonai, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Adonai, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Então, nos salmos que ele compôs, Davi sempre reconhecia os atributos do Eterno e com isso ele sempre o exaltou. Sempre citando vários aspectos, em todos os salmos, Davi glorificava o Eterno. Por quê? Por causa da importância. Bem, outro objetivo da oração é para vermos satisfeitas todas as necessidades básicas da pessoa. Vamos ver em Hebreus, capítulo 4, e verso 16, o que diz. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o autor dos Hebreus já comentou sobre nossas necessidades. E em Filipenses, capítulo 4, verso 19, diz: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas no Messias Yeshua. Então, nós vemos que a misericórdia de Deus faz com que nós possamos chegar a Ele e apresentar as nossas necessidades. É muito importante sabermos que temos recurso. Isso faz uma grande diferença. Terrível é para uma pessoa que, quando tem uma necessidade, não vê saída, não vê quem possa ajudar, não tem com quem expor muitas vezes a sua necessidade. Mas quem tem o Eterno tem não somente alguém com que ele possa desabafar, mas sabendo que ele tem
capacidade também de ser provedor das nossas necessidades básicas. Em terceiro, nós oramos para obtermos resposta de Deus a algumas situações específicas. Então nós vemos em Mateus, capítulo 7, e versos 7 e 8, assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. É legítimo nós buscarmos soluções no eterno, principalmente quando ela está fora do nosso alcance. Mas é importante atentarmos: ele não é nosso servo, portanto, ele não fará o que nós podemos fazer, mas ele fará somente aquilo que ele pode fazer. Outro motivo também de orarmos é para mantermos comunhão com o nosso Deus. O Salmo 30, os versos 11 e 12, diz assim: Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. A relação de comunhão, ela é permanente, ela nunca pode mudar. Davi também entendeu isto. Outro motivo de nós orarmos é para obtermos vitória sobre as tentações. Em Mateus, capítulo 6, verso 13, diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, não adianta nós pedirmos para não sermos tentados, mas precisamos de ajuda para sermos vitoriosos. Eu sei que nesse verso algumas pessoas pensam umas coisas isoladamente. Hoje em dia nós vemos plásticos em carro, adesivos, dizendo livra-nos do mal. É fácil pedir para Deus, livra-nos de todo o mal, mas não é bem por aí. Nós vimos que nesta oração, Yeshua enfatizou os pontos importantes. Então, primeiramente, ele não está dizendo não permita que sejamos tentados. Não. A oração é para nós dizermos não nos deixes cair em tentação, para nós não sermos derrotados. Isso nós temos que orar realmente, porque quando nós lutamos sozinhos, a chance de nós sermos derrotados é grande, principalmente em questões espirituais. Nós não temos capacidade de lutarmos sozinhos contra demônios, não temos capacidade de resolvermos as nossas fraquezas. Lembrando que o texto diz que nós somos tentados e enganados pelas nossas próprias paixões. Então, precisamos de ajuda do Eterno. Também nós devemos orar para apresentarmos a Deus as nossas preocupações. Lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes no Messias Yeshua. O mundo, ele nos causa ansiedade, irmãos. Hoje em dia que nós temos esse acesso tão fácil às notícias,
Desde manhã cedo, a primeira coisa que eu coloco enquanto tomo café da manhã é ouvir as notícias. E tem hora que essas notícias chegam a incomodar, nos deixam ansiosos com este mundo. Quantas coisas acontecem que nos deixam desapontados, né? Esse mundo, irmãos, nos causa ansiedade, mas ele nunca vai ficar bom. Esse mundo não fica bom. E se não for por causa do Eterno agir em nós, nós vamos sofrer desnecessariamente. Então nós temos que saber que o mundo é o mundo, e o mundo jaz no maligno. Bem, vamos ver alguns obstáculos que impedem as respostas de Deus às nossas orações. Tem pessoas que acham que eu oro e Deus não responde. Bem, ele não vai realmente responder sempre como nós queremos. Mas também não adianta esperar que Deus fique atento, como se um pai olhando um bebezinho que está aprendendo a andar, para não deixar cair, não se mexer, não bater em alguma coisa, não enfiar o dedinho na tomada. Primeira coisa, nós temos que aprender a pedir. Então, há pessoas que não pedem, ou não confiam, não sei. Mas vamos ver o que diz o João, capítulo 16, o verso 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Precisamos exercer o direito de filhos. Nós sabemos que não há garantias de pedirmos coisas para um estranho. Dificilmente seremos atendidos. Mas nós temos a liberdade de confiarmos no nosso Pai Celestial. Outro obstáculo é pedir sem confiança, pedir sem fé. O texto está em Tiago, né, Jacó, capítulo 1, dos versos 5 ao 8. Diz assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a nos dá livremente, de boa vontade, ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, irmãos, sabemos que a falta de confiança ofende o Eterno. Nós não confiarmos nele, o ofende. Portanto, será inútil pedir sem confiar, sem fé. Também uma das coisas que impede recebermos é pedirmos com motivos errados. Vamos ver lá também em Tiago, né, Jacó, capítulo 4, versos 2 a 4, que diz assim: Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Muitas pessoas, elas ficam frustradas quando o Eterno, achando, né, que o Eterno não lhes dá ouvidos. Eu oro, oro, oro e não recebo nada, mas não percebem que estão pedindo coisas erradas. O nosso Deus não está disponível para satisfazer todos os nossos caprichos, não. Olha, os que pedem riquezas, vida fácil,
bens materiais que são desnecessários, reconhecimento social, fama. Olha, deveriam procurar a lâmpada de Aladim. Se você for ver no filme, é só pedir riqueza e tudo aquilo lá, pois só em fantasias é que estas coisas são atendidas quando se pede. Por que desejar estas coisas que são deste mundo? Garantir a vida eterna é infinitamente melhor. Nosso Deus não está aqui para suprir nossos interesses, às vezes tão egoístas. Não vai atender nisto, certo? É uma necessidade real? Sim. Ah, mas eu quero o iate para passear. Não vai receber, certo? Isso é totalmente fora de propósito. Ah, se alguém quer, precisamos de um navio para evangelizar. Se for propósito eterno, ele até pode dar, mas tudo dentro dos seus planos. Mas ficar pensando em receber coisas desta vida, irmãos, são prioridades equivocadas. Então está pedindo no lugar errado. Outra coisa também que impede alguém de ter a sua oração atendida é existir pecados não confessados. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é justo? Ora, os que foram justificados por Yeshua, não os perfeitos, os que nunca pecaram, não. É muito interessante nós analisarmos que a única oração que Deus atende de um pecador é quando ele pede perdão pelos pecados. Essa vai ser a primeira experiência de Deus atender o pedido de um ímpio, de um pecador, certo? Isso, com certeza, o Eterno vai ouvir isto e vai atender, nos declarando perdoados quando reconhecemos Yeshua e nos arrependemos de nossos pecados. Aí ele ouve. A partir daí é que as pessoas poderão ser ouvidas e atendidas pelo Eterno numa amplitude muito maior. Bem, a, a falta de perdão é uma coisa terrível. Então, está associado ao pecado, sim. A falta de perdão também impede a oração de ser respondida. Em Mateus 6, versos 14 e 15, diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Irmãos, existem pessoas que têm dificuldade em perdoar. Tem gente que tem dificuldade em perdoar qualquer um. Mas algumas pessoas já tiveram alguns traumas que dizem que não conseguem perdoar. Olha, irmãos, é muito sério, porque se alguém perdoar e a pessoa negar a perdoar é uma coisa séria diante de Deus. Porque como é que uma pessoa poderá confessar pecado sem a garantia do perdão? Então, se uma pessoa não perdoa os outros, não vai ser perdoado. Então, tem que resolver o problema pessoal, porque se nós quisermos confessar a Deus nossos pecados e tivermos um obstáculo dessa natureza, nós não vamos receber o perdão. Se o Eterno não perdoa, não adianta pedir perdão. Se ele já disse que não serão perdoados aqueles que não perdoam, a falta de perdão corrói a alma e causa muita dor. Então, ninguém diga eu não consigo perdoar. O que nós temos que exercitar isto é querer perdoar.
querer relevar, não ficar remoendo aquela amargura, aquele ódio, aquele desejo de vingança. O perdão é uma necessidade. E não adianta: "Ah, eu não faço nada, eu fico quieto". Não, ficar remoendo também faz muito mal. Então, perdoe para que você também possa ser perdoado. Outra coisa também que oração que não chega diante de Deus, aquela oração feita para agradar as pessoas. Lá em Mateus 6, versos 5 a 8 diz assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os pagãos. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Neste texto, a palavra pagãos é uma palavra grega que se refere então a gentios, pagãos. Ela se refere, neste caso, a judeus que são hipócritas e, sendo hipócritas, eles agem como pagãos. Então, no contexto específico do que nós estamos lendo. Então, orar não é repetir orações escritas. Muitos que adentram o movimento messiânico acham que devem orar as orações do Sidur tradicional, mas não atentam que essas orações compostas por rabinos tradicionais não são orações que o Eterno ouve. Primeiro, que já não ouviu o original, ou seja, a oração original do rabino, porque é uma pessoa que não recebeu a salvação de Yeshua, porque praticamente todos eles rejeitaram Yeshua. Portanto, ele não vai ouvir uma mera repetição das frases que forem bonitas, são poéticas, bonitinhas, mas por mais que sejam interessantes, não tem propósito, não tem sentido o messiânico pegar o Sidur e ler e achar que está orando. São palavras de outras pessoas, são pensamentos de outras pessoas e mais. Nós vamos ver aqui, eles não estão orando em nome de Yeshua. Então, fiquem com cuidado. Uma coisa é ler os textos bíblicos do Sidur, outra coisa são orações feitas por rabinos dentro de outros contextos. Então, não é isto que nós devemos orar. Nós temos que estar atentos. E como é que nós vamos fazer? As citações aqui de pessoas que querem chamar atenção. O texto diz que alguns, em outras passagens, né, colocam longos fios de tzitzit e ficam nas esquinas com as suas mangas largas, abertas, orando bonito. Irmãos, tem pessoas que gostam de orar bonito, gostam de orar com palavras bem escolhidas, poético, tudo para as pessoas ouvirem e admirarem. Mas o coração da pessoa não está falando com Deus, está fazendo com que as pessoas ouçam e o admirem. Olha como é santo, olha como é dedicado, como ele fala bonito. Bem, pelo menos nos tempos bíblicos tinham pessoas que gostavam de aparecer assim. Orava nas esquinas,
Irmãos, olha só isto. Eu não estou dizendo que está errado, por exemplo, orações em grupos, em reuniões de oração, orarem junto com outras pessoas. Não é que seja errado isto, porque às vezes há momentos que nós temos que compartilhar realmente motivos de oração. Mas a oração que é muito valorizada pelo Eterno é aquela que é bem pessoal. Não precisa nem pronunciar som nenhum, porque ela vai brotar do coração. É aquela oração que você faz trancado no quarto. Trancado no quarto, quem te vê? Ninguém. Yeshua está dizendo isso: olha, você vai orar porque o seu pai sabe o que você precisa. Então, não adianta fazer então como muitas repetições, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Irmãos, já vi pessoas que se vangloriavam de orar tantas horas todos os dias. Eu vou ser sincero, irmãos, isso eu via muito desde quando era novo convertido, admirava, puxa, como é que essa pessoa consegue orar tantas horas? Mas eu não consigo ficar horas e horas orando quando não tem mais assunto. Eu vou apresentar diante de Deus alguns assuntos, certo? Mas quando eu não tenho mais o que tratar, tudo bem, eu posso adorar a Deus, mas dizer para todo mundo: "Oh, eu fico tantas horas orando", estou mais querendo aparecer. Ainda que orasse, eu não tenho que falar isso para ninguém. Esse é assunto entre eu e Deus. O tempo que eu levo para conversar com Deus é uma coisa minha. Se eu ficar 24 horas orando ao Senhor, é entre eu e Deus. Eu não tenho que comentar isso com ninguém. Eu não fico dizendo: "Ah, eu fiquei batendo papo com meus amigos tanto tempo", não fico cronometrando quanto tempo fico conversando com meus amigos. Quando a gente conversa com pessoas com que a gente gosta, que nem olha o tempo. Da mesma maneira tem que ser com Deus. Nós vamos conversar enquanto temos assunto para conversar, acabou o assunto, fica para outra oportunidade. Então, irmãos, não adianta ficar muito tempo repetindo muito, nós temos que saber como orar, expor, conversar. Ler oração, irmãos, não é espontâneo. Ler oração dos outros não é espontâneo. Não é algo que brota do coração, é algo que brota da boca, do que estou lendo. Isso não é orar, certo? É muito importante isso, irmãos. Bem, a oração que chega diante do Criador é aquela que brota com sinceridade do coração do Filho de Deus. Outro obstáculo para a oração, para recebermos resultados, é a ansiedade. Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, ansiedade é a preocupação com o futuro, é uma sensação desagradável de apreensão ou nervosismo sobre algo que está por vir, e ela é despertada pela incerteza e falta de confiança. Bem, irmãos, ansiedade diante de Deus, olha, podemos ficar ansiosos com outras pessoas, porque as pessoas falham conosco. Mas diante de Deus, não tem lugar para ansiedade. Se nós conseguirmos colocar o assunto da nossa oração, da causa que nós tivermos, nas mãos de Deus, nós iremos descansar. Então não vai existir ansiedade. Se confiamos, não ficaremos ansiosos, porque sabemos que o Eterno vai realizar no tempo certo. Uma das coisas que é impedimento de oração, irmãos, são problemas não resolvidos no relacionamento familiar.
Olha o que Pedro disse aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Não, quando um homem trata bem pessoas estranhas e trata mal os familiares, tem algo muito errado com ele, e isso também se aplica, obviamente, às mulheres. As outras pessoas podem até não saber de nada, mas o Eterno sabe sempre. Então, o marido tratar mal a sua esposa é um sintoma de doença grave, de doença da alma. Outra questão também que impede a comunhão para receber resposta de oração é quando há desobediência à palavra de Deus. Vamos ver em Tiago, capítulo 1, versos 23 a 25. Diz assim: Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Não manter a palavra do Eterno é como alguém que quer operar um equipamento complexo sem conhecer as instruções. Se vai mexer numa coisa que você não tem, não conhece, você pode destruir o equipamento e também o que não obedece às instruções do Eterno poderá morrer. Nós precisamos conhecer, ter perfeitamente a aplicação, conhecendo a palavra de Deus, é o único jeito de que nós temos para agradar a Deus. E desobedecê-la vai fazer com que nossas orações sejam inúteis. Outra coisa também, irmãos, que impede recebermos resposta de oração é a ingratidão. Vamos ver lá em Lucas 17, versos 18 e 19. Diz que não se achou lugar nenhum que não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Estão lembrados daqueles 10 leprosos? 10 foram curados, só um voltou para agradecer. Todos os 10 foram procurar os sacerdotes para serem declarados puros. 9 foram direto procurar a declaração de pureza do sacerdote. E um deixou isso para depois e voltou para agradecer Yeshua. E ele ouviu uma coisa que os outros 9 não ouviram. A sua fé o salvou. Esse foi beneficiado. Ele foi depois procurar o sacerdote, fez o que tinha que ser feito de acordo com a lei de Moisés, mas além disso ele foi para lá com algo que os outros não receberam, a salvação por conhecer Yeshua. Então essa é uma citação muito clara sobre a ingratidão de muitos. Recebem uma bênção, mas acham que é o dever do Eterno e não se sentem gratos. Irmãos, tantas pessoas vão para certas comunidades buscando, indo atrás de líderes que não pregam a palavra de Deus como deveria ser, mas fazem campanha de milagre, não sei o que e tal. As pessoas vão lá e até recebem, pela misericórdia de Deus, milagres na sua vida. Recebeu, tudo bem, tchau, não volta mais, não está nem interessado em manter
um relacionamento com Deus. Isso é ingratidão. E é terrível isto. Em Hebreus, capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Mas agradar a Deus é fundamental. Ele conhece cada um, ele sabe em quem ele pode realmente tratar de maneira diferenciada e separando da multidão das pessoas. Eu fico pensando, mas que voltando ao assunto dos 9 leprosos que não voltaram, eles necessariamente a lepra não voltou para eles, eles ficaram livres realmente. Mas que adiantou? Continuaram tendo a sua vida sem a presença de Deus, sem reconhecer Yeshua. Eles já morreram há muito tempo, com certeza todos eles já morreram. Não morreram de lepra, mas morreram possivelmente até pela idade. E agora? Qual a situação deles? Eles morreram sem Yeshua. Que adiantou ser curado da lepra? Que diferença isso fez para eles? Mas para um deles, o 10º, é nosso irmão, irmãos. Ele também já morreu, só que ele foi para o reino de Deus, porque ele recebeu Yeshua na sua vida. Isso é muito importante. Esse foi grato. Os ingratos vão lamentar muito essa ingratidão. Vamos ver o segredo da oração, vamos ver como orar. Primeiramente, irmãos, é importantíssimo isto: orar em nome de Yeshua. Em João 14, versos 13 e 14, diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Só que esse texto requer mais um pouco de complemento para ficar muito claro isto. Aí nós vamos para o Evangelho de João 15, verso 16, que diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Então, será que seria correta a frase orar a Yeshua em nome de Yeshua? Fica estranho, não fica? Se Yeshua está dizendo que é para orar em nome dele, mas orar a quem? Orar a Yeshua em nome de Yeshua? Não é uma frase que faz muito sentido. Então, nós vamos entender que temos que orar ao Eterno em nome de Yeshua. Então, não vamos orar a Yeshua. Nós não encontramos nenhuma referência dos apóstolos, dos discípulos, que eles oraram a Yeshua. Enquanto Yeshua estava entre eles, eles conversavam com Yeshua, mas depois que Yeshua partiu, eles sempre oraram ao Eterno. Então, não há nenhuma referência que mostre algum dos apóstolos orando a Yeshua e nem ao Ruach HaKodesh, certo? Nem ao Espírito Santo. Não se ora nem a Yeshua e nem ao Espírito, certo? Somente ao Eterno. Essa é a maneira correta. Aí, mas o que vai acontecer? É pecado orar a Yeshua? Bem, se Yeshua é um com o Eterno, obviamente é a mesma coisa. Deus até entende nossas fraquezas, nossa ignorância, ele sabe da intenção. Não vou dizer que ele não vai ouvir, mas quer orar certo? Então ore ao Pai,
ao Eterno, em nome de Yeshua. É assim que ele ensinou. Se é assim que ele ensinou, eu vou fazer como ele ensinou. Se eu mudar disso, não estou sendo muito preciso. Outra maneira também correta de se orar é ser específico. Devemos ter um objetivo a ser alcançado, um alvo claro. Em Jeremias, capítulo 42, versos 1 ao 3, diz assim: Então todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Coreia, e e Jezanias, filho de Rosaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe pediram: Por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor seu Deus por nós e em favor de todo este remanescente, pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore, rogando ao Eterno, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Irmãos, oração genérica é pouco efetiva. É sempre bom especificar o que nós desejamos. Como, por exemplo, livrai-nos de todo mal. É muito genérico. Será que realmente funciona assim? Ou eu me livre especificamente do que está me ameaçando? Preciso de uma necessidade específica nesta área. Assim nós vamos encontrar as pessoas que realmente falaram com Deus sempre apresentando coisas objetivas, certo? Não é algo muito genérico, certo? É o que nós temos que fazer. Outro ponto também importante, irmãos, na forma de orar, é ser perseverante. Lá em Lucas 11, versos 5 a 8, diz: Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar para te dar o que você pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Bem, irmãos, não é bem assim com Deus. Deus não vai nos atender porque nós vamos perturbar tanto que ele quer se livrar de nós. Não, é uma alegoria. E ser perseverante denota, então, quem é perseverante, ele tem uma necessidade e tem persistência. Nosso Deus, ele não fica incomodado com essas coisas, não. Mas ele avalia em nós a perseverança. Você ora, você não recebeu resposta ainda, tá bom? Não é para ficar repetindo, 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 não. Depois você vai orar de novo, espera mais um tempo, não vê a resposta, ora de novo. Não é para lembrar Deus, é para saber que você está confiando que ele vai fazer alguma coisa. Deus não se esquece de nada, certo? Então, persevere, continue. Enquanto não recebeu, continue para você exercitar. Eu confio, eu tenho que realmente ter mais dedicação e não vai esquecer do problema, mas você confia, certo? Não fica desesperado. É importante saber que o nosso Deus sempre age na hora certa. Outra coisa também, irmãos, que é importante para não atrapalhar a nossa oração, é orar com sinceridade. Em Lucas 18, versos 13 e 14, diz: Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus,
pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ninguém melhor do que o Eterno sabe o que se passa no nosso coração. Por isso que eu disse, orar, oração dos outros, ao que alguém escreveu, necessariamente não está saindo do seu coração. Alguém pode até tomar para si, mas o importante é que realmente seja algo espontâneo seu, com as suas palavras, certo? Não importa se está certo ou errado, é a sua comunicação com Deus. Por isso que bato nessa tecla. Orar, oração escrita, repetitiva, não é muito agradável a Deus. Outro ponto também que nós temos que avaliar que é um impedimento, não usar repetições vazias. Novamente vendo esse texto aqui, recapitulando, Mateus 6, de 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Os pagãos repetem a mesma ladainha, crendo que a repetição trará mais resultados. Mas a confiança implica que estejamos convictos e seguros de que até mesmo uma única oração consciente seja o suficiente. Lembra aquele centurião que disse para Yeshua que ele não precisava ir até onde estava o servo dele que estava doente, mas ele disse: diga apenas uma palavra e meu servo vai sarar. Aquele homem, que era um romano, ele foi exaltado por Yeshua. Ele disse: nem mesmo em Israel havia alguém com tanta confiança. Então, irmãos, vamos ver agora os tipos de oração. Existe uma oração, irmãos, que não é muito usada, hein? Infelizmente, deveria ser muito mais utilizada, que é oração de louvor, que é a expressão de puro amor a Deus, através do reconhecimento dos seus atributos. Vamos ver Hebreus 13, verso 15. Por meio de Yeshua, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nesta oração de louvor, nós não pedimos nada, somente reconhecemos a grandiosidade do Eterno. Tem hora, irmãos, que é para reconhecer Deus. Então, nessa hora, não peça, não é para você. Nessa hora, a oração é para o Eterno. Ele que é importante. Nós não somos os. Não é a hora de pedirmos. Deus se agrada nesse louvor, certo? Só vamos reconhecer a grandiosidade dele. Lembra que costuma falar na Amidá, no serviço lá na congregação, tem um momento que é só para ele. Depois nós pedimos. Mas começamos adorando a Deus. Primeiro Ele, depois as nossas necessidades. Outro tipo de oração é ação de graças. O que é ação de graças? Graças são coisas que nós recebemos sem merecermos, que nós não pagamos nada, veio de graça. Então, quando recebemos coisas de graça, é a hora de nós reconhecermos. Então, é o reconhecimento cheio de gratidão de que Deus está agindo em nossas vidas. É um agradecimento espontâneo e sincero pelo que o Eterno fez em nossas vidas. Vamos ver na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês no Messias Yeshua. Quem não ama, não é grato. Então,
Demos graças ao Eterno. Outra Outro tipo de oração, que é importantíssimo, é a oração de confissão. E isso é uma coisa que todos deveriam ter hábito. Hábito por necessidade mesmo, é uma coisa íntima, que é o momento em que nós oramos, confessamos nossos pecados específicos a Deus e buscamos o seu perdão. Então, nesse momento, irmão, nós temos que não é perdoa todos os meus pecados, mas outra oração genérica que não é correta. Perdoa todos os meus pecados. Deus quer saber de quais você está arrependido. Se for todos, você realmente sabe quais são os pecados que você cometeu e de quais que você se arrependeu realmente? Você tem que dizer para o Eterno, não é para mais ninguém. Confessa para o Eterno qual foi o seu pecado. Se você pecou contra outra pessoa, obviamente você tem que corrigir isso também. Mas para o Eterno você diz: eu pequei isto, eu fiz isso para tal pessoa. Isso é muito importante. Certo? Temos que confessar. Se nós, na primeira de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se não confessarmos ao Eterno, significa que não nos arrependemos. E sem arrependimento não há justificação. E sem justificação, estamos perdidos. Outro tipo de oração, irmãos, é a intercessão. Interceder é a oração em favor de outra pessoa. Você já pediu para você, agora para outra pessoa. Então, é levar a Deus as necessidades de outra pessoa. Isso é intercessão. Quando nós, nas terças-feiras que nós oramos, intercedemos por muitas pessoas. É o que nós devemos fazer. Então, é como nós devemos fazer. 1 Timóteo 2, verso 1 diz: antes de tudo, recomendamos que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Pedimos pelos outros e até para os nossos inimigos. Não esqueçam disso. E depois tem oração, petição e súplica. Ela consiste em apresentarmos nossos pedidos pessoais a Deus. É o oposto da oração de adoração, certo? Na petição, nós buscamos receber, na adoração, nós entregamos algo para Deus. Aliás, a única coisa que podemos dar ao nosso Deus é a nossa adoração. Agora é o que nós vamos pedir algo de Deus. E João, capítulo 16, verso 24, diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Lá em Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, pede-se por si mesmo. E depois tem a oração de adoração, que é o oferecimento de todo o nosso ser a Deus. Vamos ver em João, capítulo 4, versos 23 e 24, que diz assim: no entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nesse tipo de oração, nós buscamos a Deus
pelo que Ele é. Nos entregamos totalmente a Ele e o adoramos na Sua presença. Então, irmãos, nosso Deus é Espírito. Você acha que adianta, por exemplo, fazer uma estátua de Deus? Por isso que o Eterno não estimula esse tipo de coisa que realmente não é correta. Primeiro que como vamos representar um espírito? Deus é espírito, certo? Nós temos que adorá-lo não é fazendo nada, imagens, nada. Quem adora a Deus de verdade, o adora em espírito e em verdade. Não há ninguém mais importante do que o Eterno. Nem nós mesmos nós não somos tão importantes como Deus é. Por quê? Ele é Deus, é o Criador. Que ele cresça e nós diminuamos. A adoração é a atitude de quem se submete, de quem se humilha diante do Eterno pelo que ele é. Algumas pessoas têm dificuldades de se relacionar com Deus porque não conseguem se humilhar, não gostam de se humilhar. Mas, irmãos, nós não devemos nos humilhar diante dos homens, mas diante de Deus é um prazer nos humilharmos diante dele, porque ele nos trata de maneira adequada. Bem, irmãos, não tem coisa mais importante do que orarmos. É algo que muita gente não tem muito hábito de fazer. Então, irmãos, nos dediquemos a isso. Tá? Não precisa ficar o dia inteiro. Não precisa se trancar numa caverna, ficar em jejum o dia inteiro em oração, porque isso vai ficar muitas horas, talvez, em adoração, porque não tem tanta coisa para pedir. Mas lembramos que orar não é só pedir, certo? Então temos que colocar em prática todo tipo de oração, interceder, adorar, louvar, reconhecer quem Ele é. Procure aplicar isto na sua vida. Que a oração faça parte da sua vida, porque quanto mais oramos de verdade, não apenas pronunciar palavras que estão às vezes até decoradas, mas quando oramos de verdade, nossa comunhão com Deus se aprofunda e a nossa vida é transformada. Então, que os irmãos possam realmente se dedicar de corpo e alma a orar ao nosso Deus. Amém?